Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista do Primeiro Jornal de hoje, 21 de abril de 2022, quinta-feira, está comigo o presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia, Vitor Ernesto Crabe, do PDT. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes do Espaço Primeiro Jornal e obrigado novamente à Rádio Tirol pelo espaço que está dando para nós da Câmara de Vereadores. Vitor, um prazer poder te receber novamente hoje, feriado, a gente já queria ter marcado para mais cedo, né? Mas a gente entende que você está sempre em sala de aula e a gente tem feriado que a gente consegue marcar esse nosso bate-papo aqui. Sim, eu continuo lecionando, não necessariamente talvez prioridade, porque as duas são muito importantes, as duas funções, mas de manhã eu escolhi para dar aula, né, continuar dando aula de manhã para de tarde e de noite, então ter o espaço para outra função como vereador. No mais, a gente está, realmente é interessante estar junto com os alunos, a gente recebe muitas informações, a gente está junto com adolescentes e tudo, isso é bastante importante também, mesmo com a nova função de vereador. Eu acho que é super importante ter esse contato com os jovens também. Aproveitando que a gente está falando disso, conta pra gente como foi a percepção dos alunos em saber que você é vereador. Eles trazem demandas, eles têm curiosidade em saber como funciona? Sim, só que tem um detalhe, eu tento separar bastante essa questão de ser vereador e sala de aula professor. Mas como já coloquei uma outra vez, que eu sou professor também de redação, em redação então surgem temas polêmicos, e nesse caso a gente fala sobre política não partidária, e sim sobre situações gerais. E eles perguntam algumas situações de como funciona a vereança, qual é a função. Então, nesse sentido, sim. Eles não sabiam que o vereador não pode fazer nenhum projeto que onere o município. Então, algumas situações dessa forma surgem. Mas eu sempre coloco para eles que eu vou continuar na sala de aula sendo professor e não misturar essas questões mais gerais, sem problema nenhum. Mas quando surge alguma conversa sobre como é que foi a sessão, como é que está sendo a questão, eu digo não que isso teria que conversar então fora da sala de aula, né, para a gente separar, porque senão daqui a pouco essa mistura aí não vai ser muito boa. Hein? Bom, presidente, quais são as metas, os objetivos para 2022 à frente do Legislativo? Em primeiro lugar, como ano passado também o presidente Diego já tinha colocado, que seria puxar a régua para cima, no sentido de fazer com que a Câmara de Vereadores realmente seja usada pelas pessoas. Então a gente tem reuniões dos conselhos de educação, da agricultura, do meio ambiente, vários outros, até dos secretários. A reunião é feita muitas vezes na Câmara de Vereadores para trazer então mais pessoas, isso é uma. A outra de realmente fazer visitas, então visitar cooperativas, visitar pessoas e ver quais são as demandas deles. Então, nesse sentido, continuar com a régua puxada lá em cima, como o Diego começou. Espero que eu consiga atender isso. A outra aí é mais a questão de a gente melhorar ou pelo menos continuar a obra da Câmara, ou seja, colocar o plenário. Para isso também a gente tem que dar uma olhada como funciona a questão do telhado, ver o que vamos fazer, porque a gente quer colocar fotovoltaica também, então fazer todo um pacote, colocar energia fotovoltaica, então ver como é que se o telhado aguenta ou não. A questão do plenário, deixar pronto, eu não sei se tudo vai ser possível, mas é um dos desejos, porque na hora que o plenário estiver pronto, a gente pode trazer mais reuniões, mais eventos para dentro da Câmara. Porque às vezes tem uma reunião maior, tipo, até a prefeitura, às vezes o pessoal do executivo fala que eles não têm um espaço para as reuniões, e a Câmara seria bem apropriada. Tem a SIC, mas acho que para realmente algumas ter mais o clima de reunião, coisas, a SIC sempre ajuda, porém é um pouco diferente. Porque o plenário é muito parecido com o da Sicredi, né? Então o espaço se torna melhor para reuniões, para eventos desse tipo. Inclusive até reunião de professores ou até indústrias. Então, nesse modo, a gente vai conseguir trazer mais ainda as pessoas, os teutonienses, para dentro da Câmara, que realmente é para ser usado, é para o povo. Então eles veem como é que funciona.
Explicando um pouquinho mais para o nosso ouvinte, a Câmara começou a ser construída há alguns anos, mas ela está sendo feita em etapas, né? Por isso que a gente fala aqui que o plenário é uma meta para ficar pronto, mas por enquanto as sessões acontecem, digamos assim, no saguão e outras salas estão sendo concluídas. Sim, é isso aí. As sessões sempre são no saguão. Às vezes há uma pauta um pouco mais polêmica, então tem mais gente para assistir e não tem lugar suficiente para as pessoas. Isso não é muito legal, porque é interessante que as pessoas participem realmente das sessões. Então sim, tem várias etapas aí, a gente vai ver o que é possível fazer esse ano. Uma outra etapa também é tornar tudo digital, ou seja, não ter tanto gasto com papel, né, porque é muito papel que a gente usa e a gente gostaria também de diminuir isso. A gente já entrou em contato com alguns que têm um programa, né, como as empresas que têm esse programa já, mas enquanto que não fizer o plenário, não fizer a questão de fotovoltaica que a gente quer fazer junto, então o plenário, o telhado, essa parte onde vai a fotovoltaica, então a gente não adianta mexer em outra situação, porque teria que ir fazendo saguão, depois levar para o plenário e talvez ia gastar dinheiro, que depois teria que gastar novamente o mesmo valor ou alguma coisa para ajeitar, para ver o que seria necessário que não foi feito na primeira vez. Infraestrutura em andamento. E quanto à questão das lives, dos outros projetos que envolvem também a comunidade, assim como a transmissão online da sessão? Sim, a transmissão online continua. Isso eu acho que é uma coisa bastante interessante. Até me chamou a atenção na primeira sessão do ano, houve 1.500 acessos. Depois, lógico, foi diminuindo, mas isso é um número expressivo que mostra que realmente vale a pena essa transmissão online. Quanto às lives, foi outra coisa que o Diego, o presidente do ano passado, né, introduziu, e a gente continua com isso. Inclusive, dia 26, na próxima sessão ordinária, vai ter a live do Hospital Ouro Branco, que o senhor Paulinho, o diretor, vai estar presente. A princípio, o doutor Guilherme também vai estar presente para falar sobre o hospital. Então vai ser dia 26 às 5h30. E a gente já está organizando e programando outras lives sobre o trânsito e outras situações aí que a gente vai programar e vai já colocar para vocês durante as sessões ordinárias, no final, se vai ter live ou não na sessão seguinte. Esses são assuntos que dominam a pauta, né? A gente está no mês de abril recém, mas a gente já percebe que saúde e trânsito têm sido assuntos recorrentes. Sim, saúde é um tema muito sensível, né? Porque a pessoa sente dor e quando não é atendido logo, às vezes não é possível, mas é uma situação que sempre causa um desconforto e sempre essa questão aí de demora um pouco. Mas muitas vezes realmente não tem, ou falta algum médico, alguma coisa nesse sentido, então é um assunto que sempre acho que vai ser muito difícil resolver esse assunto totalmente, mas tentar pelo menos minimizar os problemas que estão acontecendo. E o trânsito também, já há vários anos estão falando sobre estacionamento, essa questão toda, então foi encontrado uma situação aí para talvez melhorar. Mas esse foi o Conselho do Trânsito que fez, né, que instituiu, porque realmente estavam pedindo uma mudança. Agora, lógico, todo mundo está aberto a sugestões e que pudesse ser feito, né. Alguma coisa tinha que ter feito e foi então encaminhado isso pelo Conselho de Trânsito. Porém, sugestões sempre são bem-vindas, eu acho que de todos os lados, né, porque sempre a gente quer convergir para uma ideia que seja boa para todos, ou pelo menos o menos complicado para as pessoas. Então, uma ideia mais consensual. Então, sempre está aberto, todo mundo, eu tenho certeza, o Conselho também, todo mundo está aberto para uma ideia nova. É necessário também um pouquinho de hábito e um pouquinho de conscientização, tanto no trânsito quanto em outros assuntos. Na última sessão a gente já, saindo um pouco a questão do estacionamento, mas o trânsito em si, na última sessão a gente falou sobre isso, sobre ter quebra-molas ou som redutor de velocidade, e surgiu isso e alguns colocaram que era necessário ter quebra-mola, infelizmente, porque se a gente quer ser uma cidade de turismo, ter muitos quebra-molas não atrai, né? Não é uma situação muito bonita ter tanto quebra-mola, porque a gente pode ver em outras cidades que tem turismo, Gramado e outras, elas não têm quebra-mola.
Então, realmente é uma questão de conscientizar, de nós, eu também sou motorista, ou também o pedestre, nós precisamos nos conscientizar um pouco mais que dentro da zona urbana da gente cuidar um pouco mais. Eu acho que seria uma questão de todo mundo ter um pouco mais de empatia com o próximo e não querer sempre ser o primeiro. Então, são situações que sempre causam um pouquinho de estresse e todas as vezes que é pedido um quebra-mola, a gente fica conversando sobre isso aí. Mas realmente é cultural. Talvez a gente precise se empenhar mais em projetos, em campanhas, e a gente tem que ver uma situação para melhorar todo o clima que a gente tem no trânsito aqui em Teutônia. Bom, nesse sentido, a gente já entra em outro assunto que eu queria puxar contigo e que com certeza tu tem muito conhecimento. Afinal, a gente precisa falar também sobre educação, que acredito que seja um dos focos à frente do Legislativo também. Não, sem dúvida. Inclusive, até pela questão do partido, o PDT sempre traz a bandeira da educação junto. Inclusive, por causa da pandemia, foi feito um projeto da alfabetização, né? Passou pela Câmara, a gente aprovou para ter mais uma pessoa ajudando a professora, tipo mais uma professora, no caso ajudante, mais professora, pedagoga, porque muitas crianças ficaram em casa e primeiro, segundo, terceiro e quarto ano ainda têm dificuldade, não estão alfabetizados. Em cima disso foi criado todo um projeto ano passado, inclusive algumas outras prefeituras já vieram para Teutônia falar com a secretária Fabiana sobre essa questão, como é que funciona. Então, sempre a educação em primeiro lugar. E quando eu falei em campanha, realmente essa questão de conscientizar sobre o trânsito também sempre é colocado em pauta de novo. Mas é uma situação também que leva anos para conseguir realmente ter uma empatia maior pelo próximo. Isso não é uma questão muito que é de um dia para o outro, né? Mas essa questão da educação sempre vai ser uma pauta que vai ser colocada para que a gente debate e discuta o que é possível. Como também foi feito o convênio com o projeto Jovem Empreendedor, né? Que é o outro projeto muito, muito importante, que é o executivo que toma a frente, a Fabiana, o prefeito, ia dizer diretor, que ele foi meu diretor, o prefeito Fornec e o secretário Luias, né? Então ficou bastante com a Secretaria de Juventude e Lazer, né? Cultura, do Luias, secretário Luias. Mas é um projeto que eu acho que vai expandir mais ainda e é uma coisa muito, muito importante mesmo. Que os jovens vão ter contato já com professores da Univates, vão ter esse clima todo diferente e com certeza vai despertar muita gente aí nesse sentido de procurar algo para ser empreendedor mesmo. Como tem alguns exemplos já que foram colocados pelo palestrante que veio falar com os alunos, com os pais, né? Que acho que é muito importante. Então, sempre que tiver algo referente à educação, com certeza o prefeito e a Câmara de Vereadores vai estar a favor. Vitor, a gente percebe também que você tem acompanhado as ações do Executivo de perto, inclusive algumas postagens em que você participou de reuniões. Como tem sido esse contato? Como você tem encarado isso? Esse ano mais, por ser presidente, né, da Câmara, porque muitas vezes a gente tem essa função de levar o que é discutido no Executivo até para levar para a Câmara de Vereadores. E se você não está junto com o crescimento ou realmente o desenvolvimento do projeto, muitas vezes tem mais dúvidas. Então, nesse sentido, é muito bom essa aproximação com o Executivo, porque a gente até pode debater antes do projeto estar pronto, a gente pode levar ideias da Câmara de Vereadores, porque às vezes o projeto, quando está em desenvolvimento, eu falo já com alguns vereadores, a princípio com todos, mas não consegue se reunir sempre com todos, e quando surge algum aspecto que precisa ter uma mudança, então já posso levar direto para o Executivo. Não, essa aproximação é muito boa, porque, como eu falei, quando o projeto depois vem para a Câmara de Vereadores, não tem mais tanto problema, porque às vezes tem um pouco mais polêmica, assim, mas como a maioria deles, a grande maioria, é construída em conjunto com os vereadores ou com os secretários e até com os conselhos, que tem os conselhos são bastante atuantes. Então, existe um respaldo maior também quando um projeto é aprovado. Então, eu acho que é super importante e eu tenho certeza que o Executivo vai continuar com isso ano que vem, com o próximo presidente, porque a construção sempre é boa quando é duas mãos.
As reuniões de segunda também continuam, que facilita o debate dos projetos. Sim, isso foi algo também foi introduzido ano passado. E até já falei com outros vereadores e outros prefeitos quando a gente sai, conversa e tem essas reuniões, e eles também acham que é uma ideia muito importante, muito boa e é construtiva, porque na segunda-feira a gente debate todos os projetos e nós, vereadores, podemos tirar todas as dúvidas, né? Então, e quando surge uma coisa um pouco mais, que precisa de mais esclarecimentos, a gente até já combina com o executivo de deixar esse projeto, se não tem urgência, de esperar mais uma semana. Então, na terça-feira, a maioria dos vereadores já falou sobre os projetos e a maioria deles, então, é aprovado sem problema nenhum, porque quando surge, como eu falei há pouco, de algum projeto com mais esclarecimento, a gente coloca isso logo para o executivo e eles levam de volta o projeto e alteram algumas coisas, depois vêm falar conosco de novo. E também é importante para nós como vereadores, eu que sou vereador pela primeira vez, e como tem algumas situações que a gente não sabe exatamente como funcionam. E nessa segunda de noite vem o prefeito, vem a vice, vem o secretário envolvido nos projetos e eles explicam, né, esclarecem, então é bastante mais proveitoso quando a gente consegue falar com todos. Inclusive, depois dessa reunião com o executivo, a gente faz uma reunião entre os vereadores também. Então, após a reunião, segunda-feira, após a reunião com o executivo, a gente faz uma reunião também, mas aí essa outra reunião mais entre a base da situação, né? Então, entre nós, a gente também ainda dialoga para ver se alguém ainda tem uma dúvida, se a gente deve talvez devolver um projeto ou algum que deve talvez ainda esperar uma semana. Isso tudo a gente ainda conversa depois. Então, primeiro tira dúvidas e depois ainda se reúne para debater o que foi falado, se a gente entendeu, ou se algum vereador ainda tem alguma dúvida mesmo com as conversas todas, ainda uma outra dúvida surge às vezes. E aí o assessor está junto, o Gustavo, dá um esclarecimento também. Então, acho que é bem proveitoso, é muito proveitoso para nós. Vitor, como você disse, primeira vez vereador, primeiro ano da vereança foi, agora você já é presidente. Mais um desafio? Sim. Eu nunca tinha pensado, aquela vez eu tinha falado, não tinha muito pensado nisso aí, mas aí a gente não consegue prever o futuro, mas é mais um desafio, mas ao mesmo tempo eu tô gostando. Lógico, tem dias em que nem tudo dá certo, mas em todas as profissões, assim, como professor também. Então a gente não consegue agradar tudo ou todos, mas a gente aprende muito, até para a própria questão de relacionamento com outras pessoas, porque agora como presidente você precisa, na verdade sempre precisaria, mas como presidente mais ainda, você precisa escutar todos os lados, não pode tomar uma decisão e ser a tua decisão que tem que, né, prevalecer e deu. Então essa questão a gente também aprende como professor também, sala de aula, e agora como presidente, escutar todos os vereadores que tem situação, tem oposição, ver todas as ideias e depois a partir disso então construir algo em conjunto. Foi uma das metas lá no início, foi ano passado que eu estava como vice-presidente, e uma das coisas que sempre coloquei é o diálogo, né, de dialogar bastante. Há situações às vezes que tem que se tomar na hora, uma situação inesperada, mas fora isso, o diálogo acho que deve prevalecer e a partir dele conseguir construir um consenso. Então o desafio está sendo bastante importante para mim e também estou gostando. Tá? É um outro jeito de lidar, mas estou gostando dessa situação também, porque também tem a retaguarda, por exemplo, o pessoal que trabalha lá, o Guilherme, o Hegel, o Henrique e o Maurício, além do assessor do Gustavo, eles são muito parceiros, então sempre estão ajudando. Isso torna um pouco mais fácil essa situação de ser presidente. Professor, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para que você deixe um recado diretamente para a comunidade. Bom, convido vocês a participar realmente das sessões, tá? Mesmo online. É muito importante que todos façam parte, mesmo quando alguns dizem que não gostam de política, mas as decisões são tomadas ali na sessão, então é importante participar e até para depois
poder se posicionar frente ao vereador que votou assim ou de uma forma diferente que você gostaria. Então é importante que participem. Além disso, também tem as lives que são muito esclarecedoras. Às vezes não dá para assistir na terça de noite, mas fica gravado, entrar no site da Câmara, pode acessar e escutar elas de novo. Então é uma outra modalidade que está acontecendo desde o ano passado e os temas são bem importantes. Eu acho que muita coisa vocês também vão gostar de saber. Inclusive dia 26, então convido para participar, que a gente vai ter a live do Hospital Ouro Branco, que é uma questão da saúde que a gente falou muito sensível. E no mais, pode entrar em contato conosco, sempre que tiver uma crítica, uma sugestão, sempre estamos abertos, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou telefone que seja. Então, muito obrigado pelo espaço novamente, Bruna, Rádio Tirol. Estamos muito agradecidos à Câmara de Vereadores por esse espaço que a gente sempre teve aqui. Sempre bem-vindos, muito obrigada. Obrigado.